Olá! Hoje a gente vai desvendar como a Nvidia conseguiu construir um verdadeiro império, saindo de uma empresa de chips para videogame para se tornar a grande força que domina a indústria de inteligência artificial. É uma jornada e tanto, que vai dos pixels dos jogos até essas gigantescas fábricas de IA. Olha, só para ter uma noção do tamanho disso, em junho de 2024, a Nvidia chegou a valer absurdos 3,34 trilhões de dólares. Por um momento, ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo, passando na frente de gigantes como a Microsoft e a Apple. Então, a grande pergunta é essa, né? Como eles fizeram essa virada? A jornada toda começa com uma peça de hardware que, meio que por acidente, mudou as regras do jogo, muito antes da IA ser o que a gente conhece hoje. E a base de tudo foi a grande inovação da Nvidia, a unidade de processamento gráfico, a famosa GPU. Ela foi criada para uma coisa bem específica, mas o potencial de verdade, esse estava ali, escondido só esperando a hora certa de aparecer. A GPU foi pensada para resolver um problemão da época: renderizar gráficos 3D muito rápido para os videogames. O objetivo era criar aqueles mundos virtuais que eram cada vez mais realistas e imersivos. E olha, para entender a diferença, tem uma analogia que é perfeita. Pensa na CPU como um chefe de cozinha mestre. Ele faz um prato super complexo, sofisticado, mas é uma coisa de cada vez, passo a passo. Agora a GPU. Imagina um exército de cozinheiros. Cada um faz uma tarefa simples, como picar um tomate, mas são milhares fazendo isso ao mesmo tempo. Isso é o tal do processamento paralelo. E era simplesmente perfeito para gráficos, que precisam de milhões de cálculos de pixels acontecendo de uma só vez. Só que ter o hardware era só o começo da história. A grande sacada mesmo, o que virou o jogo de verdade, foi o software que permitiu que esse exército de cozinheiros fizesse muito mais do que só gráficos de joguinhos. E essa chave tem nome, CUDA. Lançada lá em 2006, o CUDA basicamente deu aos desenvolvedores um jeito de programar, de falar direto com as GPUs da Nvidia para qualquer tipo de tarefa. De repente, aquele poder todo de processamento paralelo não era mais exclusivo dos games. Na prática, o CUDA funcionou como um tradutor universal. Ele permitiu que cientistas e engenheiros pegassem problemas super complexos e os traduzissem para a linguagem que a GPU entende. Isso acabou criando um ecossistema tão forte, tão poderoso, que quem começava a usar as ferramentas da Nvidia simplesmente não queria mais sair. Virou o padrão do mercado. Ok, então eles já tinham o chip, já tinham um software. Qual o próximo passo lógico? Em vez de só vender as peças do quebra-cabeça, eles começaram a vender o quebra-cabeça já montado. Ou melhor, a fábrica inteira. A estratégia foi começar a empacotar tudo num pacote só. Hardware otimizado, software, redes de alta velocidade, tudo em sistemas completos. A lógica por trás disso era bem simples, na verdade. Oferecer para os clientes uma solução pronta, que diminuísse muito tempo para conseguir resultados com IA, em vez de deixar que eles tivessem que montar tudo do zero. Só que aí, os modelos de IA foram ficando cada vez maiores, mais complexos, e um novo problema apareceu, um novo gargalo. Não adiantava mais só ter GPUs super rápidas. Elas precisavam conversar entre si e de forma instantânea. E é aí que entra uma das aquisições mais importantes da história da empresa. A gente está falando de 2019. A Nvidia foi lá e pagou quase 7 bilhões de dólares pela Mellanox Technologies. É uma grana absurda, que mostrava o quanto aquela peça era absolutamente vital para a visão de futuro deles. E essa frase do CEO, do Jensen Huang, resume perfeitamente a visão deles. A ideia era que o data center inteiro tinha que funcionar como um supercomputador gigante e único. E a rede era a peça-chave que ia conectar tudo isso. E aqui tem outra analogia que ajuda muito a gente a entender. Se as GPUs são os músculos do data center, a tecnologia da Mellanox era o sistema nervoso central. Era o que fornecia as conexões ultra rápidas para coordenar todos esses músculos, fazendo com que eles trabalhassem juntos em sincronia perfeita. Isso joga a gente bem no meio de um debate técnico super importante que está rolando agora na indústria. A tecnologia da Mellanox, o tal do InfiniBand, hoje é o rei do pedaço. Mas o padrão Ethernet, que todo mundo conhece, está evoluindo muito rápido para competir. A pergunta que fica no ar é: qual dessas duas tecnologias vai dominar as fábricas de IA do futuro? Beleza, então vamos juntar todas essas peças. O que faz a estratégia da Nvidia ser tão matadora até hoje? O lance da Nvidia não é uma coisa só, sabe? É um conjunto de vantagens que eles foram empilhando com o tempo.
São décadas investindo no ecossistema CUDA, o jeito que o hardware e software são pensados juntos desde o início, um plano de produtos que as gigantes de tecnologia confiam e, claro, a estratégia de vender a solução completa, não só as pecinhas. Tudo isso criou uma barreira de entrada, um fosso, que é bem difícil de um concorrente conseguir pular. E tudo isso nos traz para a grande questão do futuro. A NVIDIA, de fato, construiu a infraestrutura que está movendo essa revolução da IA. Só que essa corrida, ela está longe de terminar. Agora que os maiores clientes da NVIDIA também estão virando concorrentes, desenvolvendo seus próprios chips, a pergunta que fica no ar é: esse reinado, será que vai durar para sempre?